Oi, gente. Eu me chamo Igor e hoje apresentaremos um trabalho para vocês a respeito do tema músculos aumentados geneticamente, né? Discutindo se isso é um mito ou não. E o grupo é composto por mim, pela Isis e pela Michelle. Espero que gostem. Você sabia que o ser humano tem mais de 600 músculos e ainda ocupam cerca de metade da nossa massa corporal? Isso mostra que os músculos são muito importantes para o nosso dia a dia. Usamos eles para nos movimentar, nos sustentar e para mantermos os nossos órgãos funcionando. Por isso, devemos cuidar bem deles, mantendo-os em forma e volume adequados. Para isso, sabemos que é necessário praticar exercícios físicos regularmente, mas muitas vezes é difícil cumprir com as nossas promessas de malhar todos os dias. Será que não tem um jeito mais fácil de fazer com que nossos músculos cresçam? Algo como aumentar geneticamente? Já já responderemos essa pergunta, mas antes vamos falar um pouco sobre como ocorre o aumento dos músculos. Para entender esse processo, devemos saber de algumas estruturas, como as células musculares, que são as fibras e as células satélites. As fibras são células compridas e compostas pelas proteínas miosina e actina, que são importantes na contração do músculo. As células satélites são indiferenciadas e ficam juntas às fibras e agem na regeneração do tecido muscular. Agora sim, podemos falar de crescimento muscular. Podemos ver que tem duas formas do músculo crescer: ou aumentar o número de células, ou aumentar o tamanho das células. Quando tem o aumento do número de fibras, denominamos hiperplasia, e quando aumenta o tamanho das células, chamamos de hipertrofia, que é o processo que é mais observado nas células, portanto, iremos falar dele. O mecanismo do aumento de massa muscular ocorre quando as fibras que estavam em repouso sofrem algum tipo de estresse hormonal ou mecânico. Essa perturbação causa microdanos nas células, que resulta na reação de inflamação, o que ativa as células satélites para se proliferarem e migrarem para reparar os danos. Assim, ocorre a fusão das fibras com os mioblastos, que são a forma diferenciada das células satélites. E pronto, o músculo foi regenerado e agora está um pouco maior, com mais proteínas para maior contração e força. Porém, não queremos todo esse esforço no processo de hipertrofia. Então, vamos para a parte de genética. É verdade que, assim como a altura e a cor dos olhos, os seus músculos também foram muito influenciados pela genética que veio de seus pais. Mas quanto, você pode estar se perguntando? Bem, os estudos sugerem algo em torno de 60 a 80% de herdabilidade. Isso quer dizer que sua diferença da massa muscular para a média, seja para mais ou para menos, é de 60 a 80% graças à genética. A herdabilidade é igual e dependente do sexo, mas todo mundo sabe que homens têm mais facilidade em definir os músculos. Isso é por dois fatores principais. Os níveis de testosterona, cerca de 4 vezes mais elevados do que em mulheres, criam mais fibras musculares, que resultam em mais massa muscular. O segundo fator é a porcentagem de gordura subcutânea. As mulheres acumulam gordura em locais diferentes dos homens. Aliás, isso é um fator que contribui para a diferença nos corpos femininos e masculinos depois da puberdade. Mas o mais importante, essa camada de gordura que esconde os músculos é maior em mulheres. Isso dá a impressão de que os homens têm mais resultados pelo mesmo treino, mas a verdade é igual. Mas enquanto homens e mulheres têm resultados de hipertrofia similares, essa taxa cai com a idade, começando entre 40 e 50 anos, por diversos fatores, como o acúmulo de estresse oxidativo no DNA e o metabolismo mais lento. O processo de envelhecimento é caracterizado por um metabolismo de energia mais lento, menos síntese de proteínas e também pelo acúmulo de sinais oxidativos, que geralmente são metilações na própria sequência de DNA. Elas servem como sinais reguladores, influenciando o quanto de potencial total de expressão daquele DNA vai virar proteína. Isso quer dizer que durante muitos anos o músculo recebe sinais de traumas como o estresse oxidativo e por mais que eles diminuam com o tempo, nunca voltam como era antes. Mesmo assim, não quer dizer que os resultados não existam, viu? Eles simplesmente são menores. Mas existe um jeito bem simples de diminuir as marcas do tempo. Isso é, construir músculo enquanto jovem.
Agora vamos para a parte mais esperada: como alcançar a hipertrofia independente da sua genética. Acho que todo mundo sabe os dois pilares: uma boa alimentação e exercício físico adequado. A alimentação é importante porque fazer e manter novas fibras gasta bastante energia e aminoácidos. Por isso, é indispensável consumir uma quantidade adequada de calorias para sustentar seu treino, divididas em carboidratos para energia, gorduras como o ômega 3, proteína para a síntese de fibras e diversos minerais como o cálcio, que é necessário para a contração dos músculos. Já o exercício é um pouco mais complicado de discutir generalmente, já que depende muito de que tipo de resultado é esperado e de quais músculos serão trabalhados. Vamos focar na hipertrofia como um todo, então não vamos apresentar nenhuma rotina, mas te ajudar a identificar qual é a melhor de acordo com suas necessidades. A dica de ouro é: manter uma rotina regular de exercício anaeróbico para gerar tensão no músculo, um período de descanso para permitir a regeneração e depois voltar com a mesma rotina, já que além de você estar mais eficiente nessa atividade, seus músculos vão se regenerar mais rápido sob o mesmo estímulo. Você deve estar se perguntando como exatamente o músculo cresce com os exercícios, se a maior parte dele já é pré-determinada desde o útero. Isso é porque os exercícios conseguem alterar como esses genes se comportam. O exercício físico não muda seu genoma, mas pode te ajudar a atingir o máximo potencial dele. Mas antes de falar de exercício em si, vamos discutir sobre o efeito conjunto ao tomar esteroides e se exercitar. Os esteroides são hormônios injetáveis, mais especificamente a testosterona. Sua ação no organismo é bem simples. Quando o nível de testosterona aumenta no sangue, a quantidade que entra na célula também aumenta. Então, ela se liga a um receptor na célula, que por sua vez se liga a uma região promotora do DNA, que vai indicar que precisa de mais produção de proteínas que fazem músculos. Graças à memória muscular, mesmo depois de parar de tomar esteroides e o músculo voltar ao seu tamanho normal, ainda é mais fácil hipertrofiar o músculo se comparado com antes de tomar. Isso porque existe uma mudança na quantidade de mionúcleos. O estudo de 2017, Músculo esquelético humano possui uma memória genética de hipertrofia, aponta que durante o mesmo período de treino, os resultados são maiores da segunda vez, depois do músculo ter crescido e voltado ao seu estado natural. O modelo proposto por Gundersen sugere que os mionúcleos não são perdidos na atrofia. Essa imagem à direita mostra uma fibra do mesmo tamanho no dia 0 e no dia 21, mas dá para ver que na última tem mais pontinhos verdes, os mionúcleos. Eles são importantes porque dão suporte à fibra crescer até o seu tamanho máximo já atingido. O que acontece é que as células satélites são recrutadas durante a hipertrofia, se fundindo às fibras e gerando mionúcleos suficientes para o tamanho aumentado. Mas como esses mionúcleos podem permanecer na fibra por uns 15 anos, quando o músculo do tamanho normal for hipertrofiar, não vai depender mais da célula satélite, deixando o crescimento bem mais rápido. Mas então qual é a diferença entre a testosterona e o exercício físico? Bem, com o exercício físico é possível perder metilações no DNA que normalmente impedem grandes expressões de proteínas musculares. Isso quer dizer que aumenta a hipertrofia. O que acontece quando se faz exercício ao contrário do que eu falei no envelhecimento? As regiões metiladas do DNA que barram seu potencial vão hipometilando, o que permite que o músculo cresça mais. A adição genética, ela é um processo em que se altera o DNA de um indivíduo em laboratório, a fim de se mudar certas características, de acordo com os interesses humanos, para isso. E há várias técnicas da edição genética, e uma delas é a técnica CRISPR, que é uma técnica moderna e muito eficaz, originada a partir da pesquisa de duas mulheres, Emmanuelle Charpentier e a Jennifer Doudna, que inclusive ganharam o Prêmio Nobel de Química em 2020. Essa técnica é baseada num processo em que ocorre naturalmente em bactérias para elas se defenderem de infecções por vírus. E há pesquisas, por exemplo, que utilizam esse mesmo mecanismo para corrigir então o DNA em laboratório e evitar doenças hereditárias, uma vez que o DNA do indivíduo ele pode conter erros, o que poderia causar doenças e
Essa técnica CRISPR ela permite que sejam corrigidas essas regiões específicas do DNA que contêm esses erros. No entanto, há também discussões no uso da edição genética para fins de melhoramento. A exemplo de gerar pessoas com maior quantidade de massa muscular, por exemplo, o que entra no campo da ética. Há inúmeras controvérsias e discussões acerca do fato de que essas alterações elas passam por cima do poder de escolha do próprio indivíduo que está sendo alterado, né? Uma vez que ele não terá chance de opinar sobre o que estarão fazendo no seu DNA e também nas habilidades que serão adquiridas, né? Antes mesmo dele nascer, né? E isso apresenta inclusive um efeito dominó, né, ao longo das gerações. Se essas alterações elas ocorrerem em células que permitam que o DNA seja alterado, né, seja passado para os filhos desses indivíduos modificados e assim sucessivamente ao longo das gerações. E até mesmo pela falta de segurança que isso apresenta, pois não se conhece muito bem os efeitos que essas alterações podem provocar em outras características das pessoas modificadas, né, o que pode trazer complicações, gerando doenças e muito mais. Por outro lado, há um certo consenso na comunidade científica de que a pesquisa com edição genética seja feita em células que não se relacionem com a descendência e também que sejam alterações que visem corrigir doenças apenas. E em relação a se gerar indivíduos com mais massa muscular que o normal, foi identificada uma proteína chamada miostatina que age nesse processo. Quanto mais miostatina a pessoa tem, menor é o ganho muscular, ao passo que quanto menor a quantidade de miostatina, mais massa muscular o indivíduo pode apresentar, né? E há um equilíbrio natural entre a geração de massa muscular, ou seja, hipertrofia, e a degradação, a atrofia. E uma quantidade menor de miostatina faz com que esse equilíbrio ele seja deslocado para a formação de mais massa muscular, e há inclusive estudos que relacionam o exercício físico intenso com a diminuição da miostatina. Agora você deve estar pensando que seria possível criar indivíduos fortes apenas os editando geneticamente em laboratório para diminuir a miostatina, que inibiria esse crescimento, né? Porém, esse assunto não é tão simples assim, conforme já mencionamos. Primeiro porque falta comprovação quanto à segurança, né, de você editar geneticamente os seres humanos, que poderia afetar outras características dos indivíduos, gerando anomalias. E segundo porque há a questão ética envolvida, né? Então, esse indivíduo que você estaria produzindo em laboratório, será que ele gostaria dessa característica muscular? E será que faz sentido a gente modificar geneticamente humanos para fins estéticos ou de atletismo? Lembrando que seriam pouquíssimas pessoas que teriam acesso a essas tecnologias que seriam extremamente caras. E essas são algumas das questões que vêm sendo debatidas dentro e fora da comunidade científica. No entanto, embora não seja permitido se editar humanos, os pesquisadores eles podem aproveitar o fato de que a miostatina é uma proteína presente também em outros animais para usá-los, né, esses animais, nessas pesquisas, a fim de se conhecer melhor esse processo e também pela possível aplicação na agropecuária, gerando então animais com maior quantidade de carne. Numa pesquisa, os pesquisadores usaram a técnica CRISPR para modificar geneticamente embriões de ovelhas, inibindo a produção da miostatina, o que na visão deles faria obter animais com maior quantidade de massa muscular. E foi exatamente isso que eles obtiveram de resultado. Inclusive, nós podemos observar aqui nesse gráfico, né, que representa o ganho de peso desses animais no decorrer dos dias. Então aqui nós temos a curva vermelha representando essas ovelhas modificadas, enquanto a curva azul ela representa as ovelhas normais, sem alteração. E analisando o gráfico, nós podemos notar que essa curva vermelha das ovelhas modificadas está acima da curva azul das ovelhas normais, ou seja, que essas ovelhas modificadas de fato obtiveram maior ganho muscular com o passar do tempo.
E nessa outra representação aqui, já à direita, temos a imagem das fibras musculares sendo analisadas ao microscópio. E dentro dessa representação, né, mais à esquerda ali, nós temos as fibras musculares das ovelhas normais, enquanto à direita temos as fibras das ovelhas modificadas geneticamente, que obtiveram o ganho muscular. E podemos notar ainda que essas fibras musculares à direita, elas possuem uma largura maior, ou seja, estão hipertrofiadas quando as comparamos com as fibras musculares à esquerda das ovelhas normais. E isso representa o ganho muscular obtido microscopicamente, né, com inibição da miostatina. Contudo, a presença de animais ou humanos com pouca miostatina e grandes músculos não é algo restrito ao laboratório. Há inclusive humanos que já nasceram naturalmente com a miostatina diminuída, como é o exemplo desse bebê na imagem, com um volume muscular bem acima da média. E tudo isso indica um possível potencial terapêutico para corrigir o processo de degeneração muscular em pessoas com certas doenças e até mesmo com o passar da idade, né? Com o uso de fármacos que conseguissem inibir a miostatina, o que seria algo muito promissor. Assim, com base em tudo que abordamos, a gente pode concluir que os músculos eles podem ser aumentados geneticamente nos animais que possuem miostatina, né? Conforme as pesquisas que realizam esse processo de inibição dessa proteína. Só que, no entanto, quando pensamos em humanos, a gente pode supor que talvez seja possível, né? Uma vez que os humanos também apresentam miostatina, mas não é uma certeza esses resultados, porque não é permitido que essas pesquisas sejam feitas com humanos. Mas, de qualquer forma, desconsiderando a controvérsia da abordagem estética, o uso da técnica CRISPR apresenta um grande potencial em ser utilizada para corrigir problemas relacionados a doenças e outras complicações, como a predisposição ao câncer, né? Além de distúrbios cardiovasculares e muito mais. Porém, não se conhece muitos possíveis efeitos colaterais desse uso, né? E torna-se evidente a necessidade da continuidade e investimento, né, nessas pesquisas para um maior entendimento, embora o seu uso em humanos ele seja discutido em relação à ética envolvida nesse processo. De qualquer forma, o CRISPR é uma técnica promissora e os possíveis avanços e discussões são aspectos que veremos nos próximos anos e décadas com o avanço científico. Além disso, a maneira mais correta e saudável, né, que se tem até o momento para se aumentar ou preservar a massa muscular é através de atividades físicas regulares e bons hábitos alimentares, a fim de se atingir uma certa performance esportiva, estética ou até mesmo manter a massa muscular com o avanço da idade. Aqui nós temos as referências, né, utilizadas no nosso trabalho e agradecemos a atenção de todos e estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida de vocês. Muito obrigado.